texto Avino, ele vai falar sobre o contexto espiritual dos processos obsessivos, né? Prazer ter você de volta. Mas antes do Evangelho, vamos pedir para a Wanda fazer a oração inicial. Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, seguindo os Teus conselhos, seguindo os Teus mandamentos, onde Tu disseste que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Meu nome, ali eu estarei. Então estamos aqui, Senhor, buscando a Tua presença, buscando os Teus conselhos, seguindo, Senhor, o caminho que és Tu. Procurando sentir a paz, para que nós possamos passar a paz aos outros. Buscando, Senhor, essa energia divina, que vem do alto, que vem de Ti. Pedimos aos mentores, que nos auxiliam hoje, que nos ajudam, que abençoe o palestrante da noite, os passe, os trabalhadores, todos os irmãos que aqui se encontram, tanto desencarnado quanto encarnado, que todos possam tomar a água da vida que vem de Deus. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o mal do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Lucas. Do Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Pergunta 459. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? Resposta. A esse respeito, sua influência é maior do que podemos imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Outra questão. Temos pensamentos próprios e outros que são sugeridos? Resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos ocorrem às vezes ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contrários uns aos outros. Pois bem, nesses pensamentos assentam os vossos e os nossos. Isso vos coloca na incerteza, porque então tendes 2 ideias que se combatem. Fica à vontade. Boa noite a todos e a todas. Que Jesus, nosso amigo, nos fortaleça e nos abençoe sempre. A gente vai refletir um pouco a respeito da obsessão, né? Especificamente, qual a participação do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, nos processos obsessivos. E estamos vivendo momentos difíceis no planeta Terra, né? As coisas estão muito conturbadas, muito confusas. Os pesquisadores e médicos e tudo mais se preocupam com as enfermidades, as doenças, as epidemias. E existe um fator também que influencia muito e que não é considerado, que são as epidemias obsessivas. O quanto de influenciação perniciosa, negativa, nós seres humanos somos passíveis de sofrer e que acarretam tantos problemas morais, tantos problemas físicos, tantos problemas na saúde moral da humanidade, na saúde como toda a humanidade, e que
digamos assim, a academia, a ciência não considera, né? E que nós consideramos, nós que somos espíritas, consideramos como um dos, e como Kardec colocou, é um dos flagelos também da humanidade. Geralmente, quando a gente se depara com as escrituras sagradas, especificamente, né, os que tratam o Apocalipse, a gente ouve falar da peste, da fome, da guerra, como flagelo, né? E também os flagelos naturais, os maremotos, os terremotos. E Allan Kardec considera também que a obsessão é um dos flagelos espirituais que assolam a humanidade. Então a gente vai refletir um pouco, né? Eu vim aqui uma vez apenas, mas eu gosto da participação do público também. Então eu vou lançar algumas perguntas. Sintam-se à vontade para colocar, né? Vou colocar algumas experiências também que a gente passou. E com isso a gente vai seguindo. Só que antes de a gente falar da obsessão, a gente vai conversar um pouco sobre a mediunidade. A mediunidade e sua origem, né? A mediunidade e o seu surgimento como potencial humano, como potencial do ser humano. E quando a gente fala da origem da humanidade, da mediunidade, o surgimento da mediunidade, a gente tem que se remontar à pré-história especificamente. Como é que ela surge? Como é que ela se estrutura no psiquismo humano e se apresenta nos dias atuais de maneira tão expressiva? Nos mais variados campos de atuação humana, seja ele religioso ou não, a mediunidade está presente. Então, quando a gente se reporta à mediunidade na pré-história, a gente se lembra dos ritos fúnebres. Então, quando alguém morria, os seus parentes, amigos, conhecidos, realizavam o rito fúnebre, né, de preparo da pessoa para o mundo espiritual. Então, cada cultura, cada região, cada povo tem o seu rito fúnebre específico. E o que isso tem a ver com a mediunidade? É a partir daí, né, é a partir desse culto aos antepassados que ela começa a se estruturar. É bem antes disso, né? Mas no ser humano a gente consegue visualizar a mediunidade mais expressiva a partir desses ritos funerários. Então, a partir da pré-história, né, a gente pegou lá no livro Evolução em Dois Mundos, como é que ela se estrutura. E aí André Luiz nos relata que todo ser vivo, todo e qualquer ser vivo, ele apresenta um halo energético. É o seu componente perispiritual, é a expansão do seu componente perispiritual. Todo ser vivo tem. Então os animais apresentam um halo energético. Esse halo energético é o quê? É o campo resultante de emanações da natureza mentoeletromagnética, ou seja, é o campo resultante da emanação do que esse ser vivo, esse ser pensante, que é um princípio espiritual, o que ele emite juntamente com todos os seus corpos energéticos, inclusive o seu corpo biológico. Então, e esse halo energético é o que vai estruturar no ser humano a própria aura. Então, todo ser vivo ele apresenta esse halo energético. E aí, ao longo do processo evolutivo, o ser humano conquista uma preciosidade que os animais não apresentam. O ser humano ele é dotado do pensamento contínuo. Ou seja, ele pensa continuamente, ele projeta, ele analisa, ele avalia, ele se prepara. O animal não faz isso. O animal tem um comportamento que é instintivo. Ele sente fome, né, que é proporcionada pelo organismo, ele sente fome e vai lá comer. Ele entra no período do cio, ele vai se reproduzir. Não é isso? Ele sente sono, ele dorme. Mas ele não fica pensando, o que será que eu vou comer amanhã? Será que meu dono vai trazer uma ração de frango ou de carne? Né? E se eu não tiver? Isso é uma capacidade do ser humano, ou seja, imaginar, projetar, idealizar. Ou seja, com a conquista do pensamento contínuo, isso se reflete onde? Isso se reflete nesse halo energético. Ou seja, a gente vai percebendo que ao longo da evolução, ao adquirir o pensamento contínuo,
essa característica vai se refletir no que nós estruturamos no ser humano, que é a aura humana. Então a aura humana seria a emanação de tudo o que o espírito aqui já, espírito humano, pensa, sente, realiza, organiza. Então tudo isso vai se refletir onde? Vai se refletir na aura. E o que isso tem a ver com o rito fúnebre? A questão é o seguinte: muitos daqueles que faleciam, eles ficavam um pouco perdidos, diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, porque eles não estavam adaptados a uma vida no mundo espiritual. Eles estavam mais apegados e mais sintonizados com a experiência física. Então, muitos que faleciam ficavam ali na tribo mesmo, no convívio social, e só que havia um processo interessante, eles entravam no processo de depressão. Por quê? Quem poderia me dizer o porquê desse processo depressivo que eles entravam? Quase todos, na pré-história. Porque não conseguia se comunicar. Porque não conseguia Se comunicar. Então você tinha uma vida ativa com os seus familiares e de repente ninguém respondia aos seus questionamentos, ninguém dava atenção para eles entravam num processo de depressão profunda. E automaticamente eles se sentiam induzidos a voltar à experiência física. Através do quê? Através da reencarnação. Então eles queriam mais estar, tudo isso inconsciente, não é que eles raciocinavam não. Inconscientemente eles queriam voltar. Voltar para o quê? Para restabelecer o contato com o núcleo familiar, com a sua comunidade onde ele vivia. E a partir desse pouco período que eles permaneciam no mundo espiritual, eles começaram a perceber algo diferente da experiência física. E começaram a perceber que tudo que eles se preocupavam no mundo físico, em termos de sobrevivência, em termos de segurança com relação às adversidades, seja do clima, de inimigos, tudo isso se refletia no mundo, que era um mundo espiritual, que ele passava há pouco tempo, mas que era o reflexo de todas essas preocupações. Então eles passavam pouco tempo no mundo espiritual e a tendência era automaticamente retornar. Então a conquista do pensamento contínuo permitiu que eles permanecessem um pouco mais tempo no mundo espiritual, e com isso, que está muito presente nas nossas relações, nós temos relações harmônicas e temos relações desarmônicas. Então, na pré-história, o homem pré-histórico, ele tinha relações harmônicas, ou seja, com familiares, com amigos, as pessoas que eles amavam, tinha afeição. Mas tinha também aqueles que eles sentiam antipatia. E esses harmônicos e desarmônicos também desencarnavam. E quando desencarnavam, continuavam estabelecendo uma relação com esses indivíduos. E a relação, se tinha por base uma relação harmônica, a relação dele com o mundo espiritual seria também favorável. Então eram parentes que eles amavam, que tinham partido, mas que continuavam, a ligação continuava, o laço de afeição perdurava, e eles só não conseguiam se comunicar, mas o sentimento continuava. Por outro lado, aqueles que eles odiavam, também. A relação era a relação destrutiva. Então o sentimento de raiva, de competição, de ira continuava, e ele sentia na vida física dele o reflexo de tudo isso. E aí é quando a gente começa a compreender o tanto de feitiçaria que se fazia com relação aos antepassados, com relação a pessoas que eles odiavam, que morriam e que eles acreditavam que tinham feito feitiçaria. E no fundo era a base do processo da relação desarmônica, destrutiva, que trazia prejuízo moral e trazia prejuízo para a saúde. Então isso ao longo dos séculos só foi se afinando, se aperfeiçoando. E aí nós temos hoje os quadros obsessivos, dos mais simples aos mais graves. E toda essa base começa a partir daí, desse momento em que o homem o ser humano começa a se tornar mais consciente e compreender mais o mundo espiritual.
Então, com isso, a partir do momento que ele conseguiu permanecer um pouco mais de tempo no mundo espiritual, os sonhos do homem pré-histórico começou a se tornar mais objetivo. Então, os encarnados caçavam, lutavam, viviam, e aí o que acontecia? Eles dormiam à noite, e aí durante o sono, o que eles faziam? Havia uma continuidade das preocupações deles do dia a dia. Então o que eles sonhavam? Eles sonhavam com as caças, eles sonhavam com os animais, por isso que a quantidade de desenhos rupestres que nós temos nas cavernas é fruto da atividade objetiva deles, mas também de muitas visualizações oníricas, ou seja, visualizações durante o sono que eles tinham. Eles acreditavam que através do sono era como se abrisse um mundo mágico. Só que existia o seguinte, tinha alguns desses indivíduos aqui que conseguiam perceber o mundo espiritual sem precisar dormir. Muitos tinham sonhos com essas visões, mas muitos tinham as visões sem precisar dormir. Bastava que eles começassem a pintar. Quando eles pegavam a tinta que iam pintar, que processo acontecia que favorecia o processo mediúnico? Vamos lá, ver se estão afinados. Concentração. A concentração. Quando a gente vai se concentrar para fazer algo, quando a gente vai para uma reunião mediúnica, o que é que a gente precisa para sentir o envolvimento espiritual? Concentrar. E a concentração dele se dava através do quê? Da pintura. Quando eles começavam a pintar, entravam em transe. E a partir do momento que eles entravam em transe, começavam a ter percepções do mundo físico e do mundo espiritual. E aí eles colocavam figuras que muitas eram representativas do mundo físico, mas tem muitos pesquisadores queimando as pestanas, sem saber de onde é que eles tiraram algumas imagens que não tinham no mundo objetivo físico. E eram percepções mediúnicas que algumas pessoas, alguns indivíduos tinham. Não eram todos que apresentavam essa capacidade. Então, com isso, a partir do momento que os sonhos se tornaram objetivo, a relação com o mundo espiritual se ampliou e se tornou mais intensa e mais expressiva. Então, de maneira muito rápida, o processo é muito mais complicado, né? Mas é a maneira como a mediunidade ela começa a se estruturar no ser humano. É por isso que o Divaldo Franco coloca o seguinte, ele diz: a mediunidade é uma conquista antropo-socio-psicológica da evolução humana. Por que ela é uma conquista antropológica? É uma conquista antropológica porque é uma conquista do ser humano, enquanto ser humano. É uma conquista social porque o que ele conquistou através da mediunidade de repercussão social é muito grande. E é psicológica por quê? Porque é uma conquista do espírito também. Então, é uma conquista evolutiva, né? A partir da evolução animal, é mais uma conquista evolutiva que o ser humano tem, que os animais não apresentam. Os animais têm percepções fragmentárias, podem ter percepções fragmentárias do mundo espiritual, mas não tem mediunidade. Quando a gente ouve falar assim, eu vejo muito nas fazendas, né? O cavalo ia andando, chegou numa determinada, ele empacou. Aí não, é que ele está vendo espírito, é o dono, aí tem aquelas histórias, né? É o dono da fazenda. Lá em Maceió é a caipora, que é um elemento do folclore. Está vendo a caipora. Aí não, o outro é o fulano de tal que morreu enforcado. Mas aí, a partir do momento que a gente diz que ele está havendo uma interação mediúnica, que não dá condição de haver percepção, dividência do animal com o ser desencarnado humano. Nem percepção, nem perceber. Percepção ele pode ter, sensação, mas é algo fragmentário, tipo assim, ou é algo muito bom, ou é algo muito ruim, e pode assustar. Mas é algo muito fragmentário, não é uma percepção elaborada como o ser humano tem. O ser humano já é meio fragmentário, imagina o animal. Porque isso implicaria na interação do perispírito. E há uma incompatibilidade entre o perispírito animal e o perispírito humano, para haver o fenômeno mediúnico. Ok? E aí, Allan Kardec se preocupou, né, em definir o que vem a ser a mediunidade. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca:
a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que todo homem pode ser dotado como dá de ver, ouvir e falar. Então a mediunidade, a gente ouve muito falar, a mediunidade é um dom. Depende do sentido que a gente compreende que venha a ser um dom, né? Porque às vezes dá a ideia de que é algo que, por exemplo, Deus olhou para Esther e disse: eu vou colocar esse dom na sua... Aí entrou nela e não sei como a Esther é médium, né? Não, fulano tem o dom da mediunidade, né? Isso, aí dá às vezes dá um problema, que é o seguinte: começa a haver separatividade, ou seja, quem tem o dom dá a entender que é mais especial do que aquele que não tem o dom. E por isso que eu não gosto muito dessa ideia, porque ela vem muito de um contexto religioso, onde no passado as pessoas que eram médios eram consideradas especiais. E hoje a gente sabe que ser médio ou não ser médio ou sensível, a única diferença é a percepção do mundo espiritual. E como você utiliza isso. Isso é que é mais importante, né? Então, Kardec coloca que ela é uma disposição orgânica. Se ela é orgânica, ela está erradicada onde? No corpo físico. Mas mesmo a mediunidade não ostensiva é uma disposição orgânica também? Orgânica. Porque quando a gente sente algo, veja o que é que ocorre. Arrepios, isso é reação do sistema nervoso periférico. Taquicardia, reação do sistema nervoso. Não é isso? Então, uma série de elementos biológicos precisam ser mobilizados para poder expressar algo que é mais profundo. Então, ela precisa de um aparato, o corpo orgânico do médium ostensivo e do não ostensivo é diferente. Para quê? Para poder expressar o potencial mediúnico. E a gente vai ver de que maneira, né? Então, quais seriam as regiões do corpo responsáveis por esse sentido? Se ele é orgânico, existem regiões do corpo, órgãos, sistemas que estão associados ao processo mediúnico. Se ele é um processo orgânico, né? Em que setores da neurofisiologia vamos identificá-lo? Ele mexe, antes de tudo, com o sistema nervoso nosso. Não só com o sistema nervoso, mas com o sistema endócrino também. As glândulas, quase todas as glândulas são mobilizadas. Hipófise, né? Adrenal, todas essas glândulas que a gente tem conhecimento, são mobilizadas para poder expressar a faculdade mediúnica. Então, ela sai um pouco do contexto, né, que a gente ouve tanto falar, que é uma coisa mais espiritual, não é isso? E, além de espiritual, requer também um aparato orgânico. Então, vamos seguindo. Como ela é uma fenomenologia orgânica e psíquica, ou seja, ela precisa de um organismo adaptado, e o psiquismo, que é o psiquismo espiritual, vamos ver que aspectos precisam ser melhor adaptados para expressar o potencial mediúnico. E o primeiro, né, que a gente, nas pesquisas, é preciso que o indivíduo tenha aptidão ao desdobramento perispiritual. Aptidão à expansão do perispírito. Para poder haver qualquer tipo de fenômeno mediúnico, é preciso haver uma leve ou uma ampla expansão perispiritual. Então, o médium ostensivo, aquele que consegue captar com mais clareza e reproduzir com mais nitidez a ideia do espírito desencarnado, por exemplo, ele tem uma mais intensa capacidade de desdobrar-se perispiritualmente. Segundo ponto, larga desarticulação das forças anímicas. Ou seja, ele tem que expandir e ele tem que dar condição espiritual para poder estabelecer essa conexão. Seria o segundo ponto. A terceira, ele precisa ter um sistema nervoso que seja sensível aos impulsos do mundo espiritual. E quarto, ele precisa ter uma glândula, que é o que todos nós temos, que é a epífise, também conhecida como pineal, adaptada para expressar o potencial mediúnico. E aí ela vai converter o quê? O impulso espiritual, ela vai transformar a epífise ou pineal em impulso neuroquímico,
que vai dar o impulso para quê? Para escrever, para ver, para falar. É por isso que quando vem a vontade, né, quando você se concentra, que você sente a aproximação espiritual, no médio educado, ele vai conter os excessos do espírito e vai permitir a expressão, né? Modulando ali a intensidade das expressões. O espírito não vai fazer tudo o que ele quer. Por quê? Porque o médium também é um espírito. Nenhum espírito desencarnado é mais poderoso do que qualquer que seja um médium. Todos nós temos controle do processo, podemos ter controle do processo. E por que há tantos desastres no campo mediúnico? A gente vai ver que fatores perturbam essa capacidade de controle do médium. Certo? E aí, já que ela é uma aptidão orgânica, ela está erradicada no organismo. Então ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com o nosso planejamento reencarnatório. Só é médium ostensivo se está incluído no seu projeto reencarnatório ser médium ostensivo. Ou não. Ou um médium com a capacidade mais elementar. Certo? Então, ser mais expressivo ou menos expressivo na mediunidade, uma vez que todos nós somos médiuns. Então, há um plano geral do SUS, vamos dizer assim, não é? E há um plano mais específico para aqueles que têm maiores necessidades evolutivas no campo da mediunidade. E aí isso faz parte do quê? Do planejamento reencarnatório. Então, aquele indivíduo que está lá nas reuniões de desenvolvimento mediúnico e que a todo custo ser médium, fazendo de tudo, se concentra e tensiona a testa, soa, e faz aquele e não consegue, se não está erradicado no organismo dele, nos cromossomos, no mapa genético dele, que foi projetado pelos espíritos construtores, como diz lá André Luiz, no Missionários da Luz, não tem jeito. Como que a gente descobre isso? Como que a gente descobre? Porque assim, eu sei o que eu sou. Sei. Todos somos médios. Todos somos Não, médios. não é isso. É assim, você como dirigente, eu sei o que eu sou. Como Sei. você como dirigente descobre o que eu sou, ou o que ela é, ou o que ela é? Veja só, a mediunidade é uma faculdade, ela é subjetiva. Ninguém, quando eu digo isso, porque há uma mania nos centros espíritas de os médios e de pessoas experientes dizerem, você tem mediunidade, você não tem. Você tem, você não tem. E Allan Kardec diz o seguinte, só sabe realmente quem é médium quando você é submetido à experimentação. E quem vai detectar isso? A própria pessoa. Agora, para você detectar se é médium ou não, você tem que munir ela de conhecimentos. Por isso que o estudo tem que antevir a prática mediúnica. Porque se começam a vir as sensações e você não sabe o que é, você vai entrar em pânico, vai achar que é hipoglicemia, vai achar que é obsessão, vai achar que é coisa ruim, que vai se apossar de você. Você não controla. Você não controla. A partir do momento que você conhece, o estudo, seja qual for o estudo da mediunidade, ele dá segurança. Ou seja, por mais que o espírito seja violento, ele não é mais poderoso do que eu. As sensações podem ser desagradáveis, mas ela vai durar o tempo que a comunicação vai durar. Depois ele vai se desacoplar de mim e eu vou voltar ao meu equilíbrio. Falar isso é fácil, né? Mas a primeira, eu lembro que a primeira experiência mediúnica que eu tive foi um terror. Mesmo com esse porquê. Você tem um conhecimento racional e na hora o seu corpo parece um gerador de energia que você não está acostumado. Mas como eu estava com pessoas que eu tinha confiança, segurança e afeição, ficou mais fácil controlar e tinha um conhecimento. Então veio a sensação estranha e veio a capacidade de controle. Pode dizer que o espírito não pode machucar? Oi? O espírito não pode machucar? Ele pode machucar, se você permitir. Tudo depende da permissão que o médium dá. Mas não é uma permissão racional. Porque o espírito ele acessa áreas que não é a área racional apenas. Ele acessa os aspectos emocionais e reais e morais da nossa realidade espiritual. Então, não adianta ter esse conhecimento todo, mas se você tem
os plugs, ou seja, se você tem uma receptividade para determinados desequilíbrios, é isso que ele vai acessar em você. Mesmo que você esconda, mesmo que ninguém saiba, mas ele sabe da sua realidade, sabe do seu ponto fraco. E ele vai se ligar justamente no seu ponto fraco. É por isso que você vê pessoas que têm um conhecimento e que são referências, muitas vezes, nos mais variados campos, sofrerem processo de obsessão. Porque a gente sabe o que as pessoas apresentam, mas a gente não sabe da realidade interior de ninguém. Pouca gente sabe da nossa. Né? O que sentem, o que pensam realmente, o que fizeram nas outras encarnações, isso a gente não sabe. E é nesses aspectos que os espíritos se afeiçoam a gente. Não é que eles são responsáveis por isso. Eles se afeiçoam a gente. Assim como a gente tem amigos mais próximos ou menos próximos, nós temos essas companhias espirituais mais próximas e menos próximas, a depender da nossa afeição espiritual. Afeição no sentido de sintonia. Não é de gostar ou de não gostar, não. Então, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte, reforçando essa questão orgânica da mediunidade. A mediunidade é a faculdade da alma. Ela nasce da alma, certo? Ela começa a se estruturar na alma. É uma capacidade de comunicação que parte do quê? Da alma. Que se reveste de células no corpo, a fim de permitir a decodificação da onda do pensamento procedente de outra dimensão para tornar o entendimento objetivo. Vou explicar. Certo? Então a mediunidade é uma faculdade da alma que se reveste de células do corpo. Para poder se expressar no ser humano encarnado, ela precisa ter todas aquelas adaptações que eu falei no sistema nervoso, na epífise, capacidade de expansão perispiritual que está associada à questão celular. E com isso, ela vai permitir a decodificação da onda que vem de onde? Do pensamento procedente de outra dimensão. Então, o aparato fisiológico e espiritual do médium tem condições de decodificar uma onda que é procedente de outra dimensão. Quantos espíritos encarnados tem aqui, Estela? A Estela sabe, que ela faz a inscrição. Não sei. Não sei não. Um montão. Quantos espíritos? Muitos podem estar percebendo, outros só com a sensação, outros vendo, outros sentindo a informação de maneira mais direta. Cada um reage de acordo com a sua capacidade de quê? De decodificação da onda. Mas decodificar para o quê? Para tornar essa onda, essa ideia, uma ideia, um conhecimento que é objetivo. Então vem uma mensagem, eu preciso decodificar, o médium decodifica a mensagem, não é isso? E torna ela compreensível para todos nós. É isso que o processo mediúnico faz. E qual a finalidade da mediunidade, da faculdade mediúnica? Né? Aí vamos lá com Hamed, viajar com Hamed. Ele diz o seguinte: a mediunidade é uma percepção mental por meio da qual a alma sutiliza, estimula e aguça seus sentidos, a fim de penetrar na essência das coisas e das pessoas. Então ele conceitua a mediunidade como uma percepção mental que tem a capacidade de se utilizar, de entrar na essência das coisas. Isso significa o quê? Em relação aos nossos sentidos físicos. Por que precisa da mediunidade? Já que a gente tem os sentidos físicos. Visão, audição, paladar. Porque são físicos. São físicos. E se são físicos, são limitados. E a mediunidade é o quê? É como se fosse um aparelho que amplifica algo que os nossos sentidos físicos não conseguem fazer. E ela precisa estar erradicada na nossa essência, na nossa estrutura espiritual, porque nós somos espíritos imortais antes de tudo. Nós não somos seres biológicos. Nós somos espíritos imortais, como é que eu posso dizer? Condicionalmente encarnado no mundo físico, circunstancialmente no mundo físico, temporariamente só. Mas em essência nós somos espíritos imortais. E a mediunidade ela está estruturada para nos mostrar isso, para nos mostrar o quê? A essência das coisas e das pessoas. Veja como funciona a mediunidade.
mediunidade, a intuição. Quando está próximo a acontecer alguma coisa, tem pessoas que sentem se o fato é positivo, se é negativo, se o desencarnado se aproxima familiar, sente, lembra, sente saudade. Isso tudo para nos alertar o quê? Que o mundo espiritual é uma realidade. O mundo físico é que é uma ilusão. Ou seja, depois que desagrega órgãos, células e tudo mais, fica a essência. Então a mediunidade é justamente essa percepção mental que faz a gente aprofundar na essência das coisas e das pessoas. Quando as pessoas se aproximam da gente, que a gente não conhece, e a gente pode ter uma sensação muito boa, ou uma sensação de perigo, ou uma sensação de antipatia, ou uma sensação de ficar em estado de alerta. E o que é que nos aponta isso? Quem é que nos mostra isso? É a percepção mediúnica. Seja ela menos expressiva, seja ela mais expressiva. Mas ele diz também, é uma das formas que possuímos para sentir a vida. É o poder de sensibilização para ver e ouvir melhor a excelência da criação. É um sexto sentido, né? É um sexto sentido que faz a gente perceber o quê? Que o universo, a criação divina, é muito mais do que isso que a gente vê, ouve, sente o gosto e sente o cheiro. Tá? Tem sensações, existem sensações e percepções muito além disso. Isso é apenas uma parte da obra da criação. Veja que coisa grandiosa é a inteligência suprema, a grandiosidade do Criador, que nos dá essa condição da gente perceber isso. Não é isso? E, lembrando só rapidamente, esse grande pesquisador, ele desencarnou, o professor Ney Lobo, ele listou 10 funções mediúnicas, mas que a gente está acostumado só a destacar uma, que é a primeira função, que é servir, a mediunidade servir como comunicação para estabelecer um contato entre encarnado e desencarnado, é o mais frequente. E a outra é o quê? Ela é muito utilizada como função psiquiátrica nos tratamentos espirituais e nos tratamentos da obsessão. Ou seja, nas questões de terapia envolvendo o tratamento espiritual. Mas existe uma gama de funcionalidade que não tem sido explorada. As pessoas têm participado, têm sentido, têm produzido sem se dar conta. Que é o quê? Nos campos, quantas pessoas descobriram coisas através da mediunidade? Países, continentes, cidades, medicamentos, sem saber. Através do potencial... Oi? Música também? Música. E aí entra na questão artística, né? Na questão estética, na questão da produção da obra, de reproduzir, digamos assim, níveis de vibração da criação que extrapolam os sentidos físicos. Não é chegar a pintar um quadro lá, uma flor, não. É um potencial mediúnico para expressar a grandiosidade do artista. De você usar a mediunidade de pintura para você realmente ter um elemento de comprovação de que é aquele pintor. Depois de investigações, depois de análise de peritos, de pessoas experientes na área da pintura, diz, não tem como não ser fulano. Picasso, não tem como não ser. É ele. Porque está aqui representado. Mas como? Ele já morreu. Então isso é uma prova da imortalidade da alma, que você pode também. Mas aí as pessoas hoje em dia estão fazendo o quê? Faz uma... Picasso. Monet. Né? Aí não, parece, não parece. Quem foi? É para passar vergonha. Porque se tiver um experiente na área da arte, da pintura mesmo, vai logo ver que não é. Ah, mas eu senti, sim. Mas entre você sentir o Monet e o seu organismo está adaptado a reproduzir com perfeição a identidade dele deixada na obra, tem uma grande distância. O problema é que todo médium acha que pode ser o Chico Xavier. Essa é a grande questão, né? Lá em Maceió começou um centro e o pessoal começou a receber mensagens de parentes. Gente, quando você tem uma atividade dessa, é uma atividade de muita responsabilidade, você tem todo um aparato. Grandes médios hoje, pessoas responsáveis, anônimas, muitos anônimos, fazem um trabalho com muita responsabilidade e seriedade.
e segurança. Mas é preciso ter um preparo, é preciso estar no seu planejamento reencarnatório. Não é simplesmente porque eu tenho uma sensibilidade mediúnica para a psicografia que eu vou trazer notícias de parentes desencarnados. Mas aí todo mundo acha que pode. Se o Chico pode, por que eu não posso? Aí tem um grande elemento de ignorância, né? De perceber a si mesmo e perceber a capacidade do Chico Xavier. Então, há inúmeras outras funções, né, na área do conhecimento, na área filosófica. A mediunidade tem sido muito utilizada na área religiosa, né, na área pedagógica da educação. Então, tudo isso que o professor Ney Lobo listou, ou seja, 10 funções, tem muito mais. Mas é o que a gente consegue identificar. E a gente só está focado nessas 3 funções: comunicação e tratamento espiritual, só. E as outras, passa assim. Né? E aí, o que é o médium? A gente pode compreender, o seu Afonso disse, todos nós somos médios, realmente, todos nós somos médios. Isso é a gente compreender a mediunidade pela acepção ampla. Ou seja, qualquer pessoa apta a receber ou transmitir comunicações dos espíritos. Então é o seguinte, todos nós somos passíveis de sofrer a influenciação espiritual. Todos nós. Sem exceção, todos nós. Sentimos, de alguma maneira, a influenciação dos espíritos. Agora, tem pessoas que têm aqueles pré-requisitos bem identificados no seu organismo e são incluídos nessa acepção restrita. Entre sentir um arrepio, sentir uma intuição, uma lembrança, tem pessoas que ouvem, que veem e que sentem com clareza e nitidez o espírito se expressando. E com isso, são pessoas dotadas de uma capacidade mediadora. Até que ponto? Através da produção de efeitos físicos, transmitir o pensamento dos espíritos, seja através da escrita ou palavra. Entre sentir um arrepio e uma sensação, há uma grande diferença através de uma decodificação de uma mensagem do plano espiritual para o mundo físico, realizada com perfeição através da escrita. Veja que são níveis bem distantes uns dos outros. Mas todos nós somos médios porque sentimos a influenciação espiritual. Mas daí a decodificar com clareza a ideia, é preciso ter um aparato neurofisiológico adaptado para poder expressar com perfeição ou com clareza a ideia. Não digamos com perfeição, mas com clareza, né? A ideia. E aí o que acontece? Nós vivemos, estamos mergulhados, como diz o Dr. Jorge Andréa, num campo de energias psíquicas e de constante sintonia com os nossos respectivos afins. Imagine o universo, todo um campo energético, onde todos nós estamos mergulhados nesse campo. E não sei se vocês já pararam para pensar, mas a gente se influencia um ao outro. Não é só o mundo espiritual que influencia o físico. Mas nós encarnados, pela aproximação, lembram do halo energético, que no ser humano é a aura, pela interação energética das auras. Há uma interação, há uma conexão. E que a gente não percebe. As nossas percepções estão tão voltadas e condicionadas para o físico, que o subjetivo e o espiritual a gente pouco percebe. E aí o que acontece? Estamos mergulhados nesse campo de energias psíquicas e sintonizados constantemente. Nem todo mundo aqui está sintonizado com todo mundo que está aqui. Cada um está sintonizado com o outro nesse universo que vibra na mesma frequência. Então imagine inúmeros planos se interpondo um ao outro, onde cada um sintoniza com aquele que vibra exatamente como você. Então o fato de todo mundo estar aqui junto, ouvindo eu falar, não quer dizer que estão todos sintonizados na mesma frequência. Cada um está, a mensagem está reagindo e a forma de sentir, de vibrar é diferente. Então um que está aqui pode estar sintonizado com o outro que está ali na esquina, com o outro. Então estão todos mergulhados nesse universo, né? Nesse campo de energia. Mas o que é que gerencia esse processo? Pode falar. Então, uma psicografia pode ser não necessariamente através de uma pessoa, de um desencarnado. Eu posso estar psicografando
Pensamento de uma outra pessoa, pode ser isso? De outra pessoa encarnada, você está querendo dizer? Pode. Agora, para ver a psicografia de um encarnado, é preciso que ele esteja desdobrado. Só a emissão do pensamento dele à distância, a não ser que o médium tenha uma sensibilidade ultra, para poder captar e reproduzir com clareza. Mas Ernesto Bozano, que é um grande pesquisador espírita, ele investigou vários casos de comunicações que ele chamou de comunicações entre vivos. Então, pessoas que eles programavam assim, tipo, vou dormir em casa, vou me desdobrar e vou até você e vou transmitir uma mensagem ou escrita ou visual ou através de um efeito físico. Depois eu volto e aí a gente discute o resultado, se realmente aconteceu. Então há possibilidade de comunicação entre encarnados, certo? Não é comum, mas é possível. Sempre a afinidade presidindo todos esses processos, essa relação, certo? Então, o que é que nós podemos compreender? Existe um processo, em todo processo mediúnico, existe um processo criativo do ser. Quando eu digo criativo, é que parte do próprio ser, do próprio médium, por exemplo. Existem os elementos que partem do próprio médium, que é o que a gente chama de processo anímico, que está focalizado no degrau evolutivo de cada ser. Todos nós temos potenciais anímicos. Por exemplo, lembram do Uri Geller, que entortava as colheres com a mão? Aquilo é um potencial anímico dele. Não é um fenômeno espiritual, nem mediúnico. Ele tinha um psiquismo que conseguia alterar a estrutura molecular do metal. Certo? E aí alterava facilmente. Era um potencial anímico, um potencial do Uri Geller. Ok? E existe um outro processo que envolve os processos intelectivos, principalmente, estou falando dos médios, né? Aqui é a captação do meio externo. E aí nós vamos mobilizar o que? A mediunidade, as vibrações sintônicas, e aí, como o Afonso colocou, a mediunidade é considerada como um sexto sentido. O difícil é a gente definir o que é anímico, o que vem do médium e o que vem do espírito. Mesmo Chico Xavier, com toda a sensibilidade mediúnica dele, na obra mediúnica dele tem a participação do Chico Xavier pessoa, espírito. Ele não foi, todo médium ele é um intérprete. Não existe intérprete 100% da mensagem. Por quê? Porque se ele é um intérprete, o impulso espiritual passa pelos valores psicológicos, físicos, de quem? Do médium. O médium reveste a ideia do espírito, decodifica o impulso espiritual e torna ela uma ideia objetiva. Então, toda a apresentação da ideia objetiva tem o quê? Tem um componente anímico. A diferença do Chico Xavier é que ele conseguia reproduzir com clareza e nitidez, e com bastante perfeição, a ideia do espírito. Mesmo sendo médium inconsciente? Mesmo sendo médium inconsciente. Há um grande erro, Afonso. As pessoas acham que todo médium consciente, inconsciente ou sonambúlico reproduz 100% a ideia do espírito. Isso não é verdade. O vocabulário mostra bem isso. O vocabulário e outros aspectos também. Tem várias obras que mostram isso. Aí as pessoas pegam que o médium inconsciente, que não lembra nada, você confia 100% nele. E isso não é verdade. Mesmo o consciente, ele está lá como filtro. Como filtro e como intérprete. E a questão moral dele, a irradiação moral dele interfere na mensagem. A única questão do médium inconsciente é que ele não lembra, a mensagem não passa pela área consciente dele. Mas ele está ativo durante o processo mediúnico. Mas aí a gente precisa estudar mais a fundo essa questão, porque a gente vê em várias casas espíritas as pessoas tomando a mediunidade consciente como um testificado de segurança mediúnica, e pode não ser. Médios que não se lembram de nada e a mensagem ter sido completamente alterada. Certo? Por quê? Porque merece mais estudo da nossa parte. E aí, nessas relações que a gente estabelece entre seres humanos, nós estabelecemos relações entre os seres humanos, relações simpáticas, e estabelecemos também, nós temos relações antipáticas. Temos aquelas pessoas que a gente não simpatiza, né? Que basta a lembrança ou a aproximação altera
Eu não sei se acontece com o pessoal daqui, né? O pessoal daqui tá mais... Não, aqui com ninguém. Acontece Ninguém, né? também. É só relação simpática, né? Ninguém é perfeito. Então, nas relações antipáticas entre encarnados, se existe entre encarnados, com certeza existe também entre desencarnados, encarnado e desencarnado. Por quê? Porque nós convivemos com esses desencarnados que nos antipatizam. Em algum outro momento. Nenhum perseguidor, nenhum espírito antipático a gente é antipático à toa. Existe um motivo. O problema é que ele não lembra. Ele lembra com perfeição. Por isso que ele fica com mais raiva ainda. Porque ele lembra e a gente, pelo processo biológico do esquecimento passado, mas a gente sente. Né? A gente sente. Então, essas relações harmônicas ou as relações desarmônicas que estabelecemos, né? Isso acontece muito na família. Como no meio social a gente ainda consegue mascarar, né? Segurar um pouco a onda. Mas dentro de casa, a gente segura até um tempo, né? Depois, aí somos quem realmente nós somos. E por isso que os nossos maiores desafios estão dentro da família. As nossas maiores provações estão dentro da família. Para transformar o quê? As relações antipáticas familiares que existem, transformá-las em quê? Em relações simpáticas e harmônicas. É um grande desafio. Aí a gente fica dizendo, não, nessa encarnação, olha, com fulano, nessa encarnação, não. Né? Eu lembro que uma amiga nossa, ela foi de Brasília para Maceió e trabalhou um tempo lá no centro e era médium, só que tem um fator de perturbação muito grave com ela, né? É muito, muito grave mesmo, no campo da fascinação. Então ela dizia o seguinte, eu recebi a mensagem do meu mentor espiritual que ele disse que o meu compromisso com o meu marido era de 25 anos. E já correu 24 anos e 8 meses. Eu estou pulando de alegria porque logo eu não vou ver mais aquele miserável nem tão pouco. Ou seja, na cabeça dela ela estava contabilizando o número. E o essencial não foi realizado, que é transformar o quê? Uma relação desarmônica em relação harmônica. Até que chegou para ele, completou os 25 anos e ela botou ele para olha, vá-se embora, não quero vê-lo nem tão cedo. Nessa encarnação nem nas próximas. E aí ela disse, ele disse, foi o seu mentor espiritual? Foi o meu mentor espiritual. Então essas coisas que a gente, não sei de onde a gente tira essas coisas, né? Porque o essencial não foi realizado. E a obsessão desse processo? Aí nos diz André Luiz, no livro dos Domínios da Mediunidade, que toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Olha o problema. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. E agora? Não vou poder mais culpar o obsessor. Não é? Porque por tradição religiosa, o obsessor é o grande vilão e o grande responsável pelas nossas infelicidades, pelos nossos insucessos, pelas nossas quedas financeiras, afetivas, morais, familiares, espirituais e por aí vai. Eu sou santo, né? Não, eu sou a vítima desse processo. E aí vem André Luiz e diz que toda obsessão tem alicerce na reciprocidade. Tem algo que vibra e pensa nele, que vibra e pensa em mim de maneira idêntica. Para haver o quê? Reciprocidade. Então por isso eu não vou mais para o tratamento? Não, tem que ir. A diferença é que o tratamento espírita vai tratar o quê? O obsessor não é o responsável, não é o grande vilão, não é o inimigo, o satanás, o capiroto, que está infernizando a minha vida. Muitas pessoas vêm à casa espírita e dizem assim, tira isso de mim. Quantas pessoas chegam desesperadas? Eu digo isso porque eu já passei por um processo obsessivo e sei o quanto é desagradável, tenebroso, você se sentir envolvido numa coisa que você não consegue se desligar o dia inteiro. Só que você quer mentalmente, mas emocionalmente e perispiritualmente, existia entre mim e ele o quê? Reciprocidade. Algo que vibrava idêntico. Só que ninguém me conhecia
E aí diz, tá vindo Alex, meu Deus. Então por isso não vou ajudar? Não, vamos ajudar. Mas aí a terapêutica espírita vai tratar quem? Quem é o principal no processo? O encarnado. E o desencarnado também. Os dois. Os dois. Na verdade, você tem que tratar. Na reunião mediúnica vai tratar quem? O desencarnado. Tentar estabelecer um diálogo para despertar alguns valores para transformar a relação desarmônica em uma relação harmônica, que não se faz de uma hora para outra. Se o nosso inimigo, o nosso companheiro de trabalho, que a gente tem aquela desafeição, imagina, aquela pessoa que a gente tem mais dificuldade, você acha que com a conversa o sentimento vai mudar? Uma conversa de 10 minutos vai mudar? Por que uma doutrinação de 10 minutos vai mudar da água para o vinho e vai se ver livre? E vai ser... Não muda, gente. Mas é o início do processo da libertação dos dois. Então se trabalha a base, que é o encarnado, os fatores do encarnado, os fatores morais, emocionais, vai trabalhar também o desencarnado. E pode correr o risco do quê? Do desencarnado não querer, não perdoar. E pode correr o risco também do encarnado não querer e não perdoar. De quantos espíritos se libertam e vão, e depois chega na reunião reclamando, dizendo, mas ele não me larga, não me deixa. Eu já perdoei, já fui, e muitas vezes o espírito já foi, já chegou outro, e o médico nem percebeu. Porque a base não foi trabalhada, não foi transformada. Então, o processo mediúnico é diferente, com todo respeito às outras religiões, não é? Mas não se faz num passe de mágica, não se faz uma coisa de libertação, arranca o espírito, prende aqui, prende ali. Tem um centro lá em Maceió que tinha umas cabinezinhas, uma vez eu cheguei lá, a gente foi fazer uma palestra, aí tinha umas cabinezinhas, eu disse, pra quê? Eu pensava que era para as crianças, não, é para a gente prender os espíritos, que são desacoplados na reunião mediúnica, a gente prende aqui. Eu digo, prende? Aí você não entra muito na questão, né? Só acho estranho e... Então não adianta eu orar se eu não mudar. A oração, exatamente. Você ora, mas você se compromete em mudar acima de tudo. Só orar. Não adianta. Só falar da boca para fora, porque a oração real, ela implica no comprometimento. Não, por exemplo, os evangélicos, eles firmam muito isso. Né? Faz oração, afasta o inimigo e acabou. E no meio espírita também, viu? Eu também. Eu tenho um caso do Divaldo fala de um espírito que chegou irado, com a raiva danada, e aí o doutrinador disse, cheio de autoridade e cheio de arrogância, em nome de Jesus, saia desse corpo, saia desse médium e não volte nunca mais. E o espírito deu uma gargalhada e disse, em nome de Jesus eu fico. E não saiu. Ou seja, o médium, o doutrinador, não tinha autoridade moral, aquilo que Jesus tinha como uma conquista dos seus valores morais, que tinha um poder de influenciação sobre o espírito que o doutrinador não tinha. Porque ele não vivia ainda aquilo que ele falava. Aí uma senhora, que não tinha muitos conhecimentos, uma médium que o pessoal não considerava muito, foi que ele disse, eu posso travar uma palhinha aí com ele, conversar um pouco? E aí ela começou a conversar com ele e ele foi caindo as lágrimas. Ou seja, não é simplesmente o falar, né? Mas o que a gente irradia na nossa aura, a nossa aura reflete o que é a nossa construção interior, a nossa construção espiritual. Então, na definição de Allan Kardec, o que é que ele conceitua como obsessão? A obsessão é o domínio que alguns espíritos, ele não está dizendo aí se é encarnado ou desencarnado, né, logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Então é preciso que haja um domínio de algum espírito sobre o outro. Domínio no campo da ideia, domínio no campo da emoção, domínio no campo perispiritual, domínio, certo? E aí ele continua no Evangelho segundo o Espiritismo. A obsessão é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre um indivíduo. Ação persistente, certo?
apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então ele conceitua a obsessão como uma ação persistente de um espírito mau, entenda-se mal aí no sentido de espírito ignorante, porque nem todo espírito que influencia persistentemente e negativamente o outro é mal, né? Mal no sentido de fazer a maldade, mas muitas vezes é mal porque o efeito é negativo e é fruto da ignorância. Por exemplo, teve um caso de uma mãe que chegou lá desesperada com o filho, ele era médium, tinha uns 14 anos e estava completamente no processo de possessão. E aí começou o tratamento e quando foi à noite, o espírito se comunicou. Quem se comunica? A mãe dele, de uma encarnação anterior, que não estava bem no plano espiritual, com ciúme da mãe atual, se ligou profundamente à estrutura do filho. No sentido de dizer, esse é o meu filho, eu não quero essa estranha do lado dele. Só que como ele tinha uma sensibilidade mediúnica, ele sentia todo o efeito do desequilíbrio dela. A intenção dela não era fazer o mal, era proteger. Mas como ela não estava bem, o efeito era um efeito negativo na questão mediúnica e espiritual do filho. Então veja que nem todo processo de influenciação tem como base a maldade, a vingança. Tem a reciprocidade, né? Que pode ser semelhanças de sentimento, de pensamento, de ideias, aquelas coisas mais ocultas que a gente tem lá dentro, que muita gente não sabe, mas que a gente conhece. Ok? E qual a causa da obsessão? Nós podemos especificar a causa fundamental dela, a causa geral, já que ela é uma ação persistente de um espírito ignorante sobre o outro, ela tem como base a imperfeição que o espírito alimenta. Então, se tem como base a imperfeição que o espírito alimenta, seja ele encarnado ou não, seja ele o obsessor e o obsidiado, no processo da reciprocidade, onde é que o tratamento espiritual deve atuar? O passe vai transformar o quê? O passe, o estudo, a reforma íntima vai transformar o quê? Mais profundamente, lá dentro, vai transformar o quê? Qual é a causa primordial da obsessão? Moral. A questão moral. Por quê? Porque a causa é a imperfeição. Existem alguns valores dentro da gente que não estão muito bem, são as nossas fragilidades, os nossos pontos fracos. O que é que o tratamento espiritual faz? Ele tenta transformar a imperfeição em virtude. Porque se a gente é uma pessoa descontrolada no dia a dia, quando a gente começa a ouvir as palestras, ir no centro, qual a tendência natural da transformação? É a gente ser menos descontrolado cada vez mais. Com isso eu estou transformando o quê? O descontrole, o desequilíbrio em uma virtude que é o quê? A paciência. E pouco a pouco eu vou me transformando moralmente e vou trabalhando as minhas imperfeições. Então a causa principal não é retirar o obsessor. Porque se eu retiro o obsessor, o que é que continua? Eu continuo igual, então não muda nada. Igual, a imperfeição continua do mesmo jeito. Certo? E as causas específicas da obsessão é o quê? As nossas invigilâncias, as nossas paixões, os nossos vícios e os nossos crimes. Certo? Então, para a gente concluir, ainda na questão das causas, existe a origem remota, a origem, a causa, como é que começa o processo obsessivo, né? Então diz o seguinte, o Dr. Jorge André, como psiquiatra espírita, ele diz: a sintomatologia obsessiva pode ter origem em etapas reencarnatórias pregressas, onde o indivíduo adquiriu o processo que passou a fazer parte de sua própria estrutura psíquica. Então ele adquiriu esse comprometimento
em suas vivências lá atrás, no campo das relações. Que atitudes são responsáveis, dão origem a um processo mediúnico? Erros que cometemos uns com os outros, as nossas invigilâncias, os nossos desrespeitos e inconsequências criadas pelas nossas atitudes menos felizes. Tudo isso é a causa dos processos obsessivos. Então, o espírito que chega raivoso, irado, né, ele tem um motivo emocional de se apresentar assim. E o que é que a gente deve, pela ótica do Evangelho, pela ótica do cristão, da moral cristã, a gente tem que considerar que os dois no processo de reciprocidade precisam se transformar. Precisa haver o perdão, precisa haver o entendimento. Porque há um prejuízo moral na manutenção e na continuidade dessa relação destrutiva. Nenhum processo de vingança traz felicidade para ninguém. Então vai chegar num ponto que o espírito está há 15 séculos perseguindo, ele vai cansar. Vai chegar num momento que ele pode até concretizar o projeto. Quantos espíritos concretizam o projeto de vingança, faz o outro passar a mesma coisa que ele fez e continua infeliz. E não sacia aquela vontade. Então é ilusão a vingança. Né? É uma ilusão. Então, trabalhando esses aspectos, a gente consegue trabalhar essa questão. E o último mesmo, né? Por que eclode o processo obsessivo? É um ponto de equilíbrio no processo evolutivo nosso. Por que a pessoa chega na casa espírita tão perturbada? É um ponto do equilíbrio. É o quê? É o eclodir de um problema que está dentro dela. E aí o Dr. Jorge André diz o seguinte: a distonia obsessiva, em determinada etapa posterior de vida, no autêntico processo catártico, desencadeará os sintomas cujas dores psicológicas propiciarão a neutralização do setor desarmônico e com isso o respectivo equilíbrio. Então a pessoa chega eclodindo no processo de... Quantos casos de obsessão eu vi? Pessoas chegando amarradas, e a gente mesmo que passa por momentos de perturbação na vida, né? Esse problema às vezes assoma a nossa emoção e nosso campo espiritual de uma maneira tão intensa, que é o quê? É um processo catártico, ou seja, um processo que veio à tona e se expressou como desarmonia, perturbação, insônia, audição perturbada, sensação de perseguição. É algo que estava lá dentro, não resolvido, que precisa vir à tona para poder o quê? Para poder... Ele faz o quê? Ele desencadeia os sintomas, todo o processo de obsessão gera dores psicológicas, mas tudo isso faz com que a pessoa procure o quê? Ajuda. Quando ela vai procurar ajuda, o que é que acontece? A neutralização do setor desarmônico. A terapêutica espírita, por exemplo, auxilia na neutralização do setor desarmônico. Com isso, o respectivo equilíbrio. Então isso pode ser um processo rápido, em que a pessoa com um passe pode se livrar de uma influenciação, e pode ser que uma encarnação inteira, ou mais de uma, seja necessário para a gente conseguir trabalhar uma relação desarmônica obsessiva. Então não se engane, tem processos que têm causas mais graves que não se resolve com diálogo rápido. Se resolve com mudança de transformação, e se o espírito não aceita, a gente tem o direito de sair da sintonia. Como é que a gente sai? Se transformando interiormente. Quando a gente se transforma, quando a gente transforma a imperfeição em virtude, a gente sai do campo da sintonia. Ele pode continuar com raiva, mas aí é um direito dele. O momento dele vai chegar também. Ele não está desamparado. Então veja que os componentes envolvem a questão do espírito. Esse é o contexto espiritual dos processos obsessivos. Você está falando uma coisa que eu estou debatendo, já passei por isso. Às vezes eu estou sentado e me pergunto, quero que me saiba, essa pessoa que está aqui, então, assim, esse meu guia espiritual, meu anjo da guarda, por que ele não está me ajudando nisso? Por que está demorando?
Posso ser essa pergunta? Não é só você que faz essa pergunta. Todos nós. Eu fazia a mesma pergunta. Eu ainda incrementava mais, sabe? No orgulho, a gente é trabalhador espírita, mas a gente trabalha e a gente está num processo de obsessão. Ajuda tanta gente, até que estão os amigos espirituais. Eu não ajudo. Eu ainda incrementava. Mas os amigos espirituais estão dando suporte, só que a compreensão do processo deles é diferente da gente. Eles não querem que a gente se livre do mal. Eles querem que a gente se transforme e que o outro transforme também. Isso requer tempo. Eles não invadem o nosso campo de livre-arbítrio. Veja, quem procurou, quem gerou, quem provocou tudo isso? Foram eles? Foi a gente mesmo. Não tem aquela história, aquele filme? O que nós fizemos no verão passado? No verão passado, exatamente. Na verdade, você acaba vendo, assim, como mãe, você acaba vendo isso na relação de educação de educação do filho. Você tenta proteger seu filho até um determinado ponto. Daí para frente, você fala assim, não faça porque está errado. A escolha é sua de fazer ou não. Se ele fizer, ele vai se machucar, ele vai ter algum problema, você vai lá e ajuda. Mas só se ele fizer, você avisa que ele não é para ele fazer. Mas nós somos muito teimosos. Exatamente. E outra coisa, o que é que o máximo que os amigos espirituais podem fazer é o seguinte, teoricamente é afastar, não é isso? Mas afastar não muda a nossa realidade. E aí o que é que acontece? Vem outro, aí eles vão afastar, aí vem outro, isso vai terminar quando? O que é que eles querem realmente? Que a gente mude a frequência vibratória, mudando as nossas atitudes e sentimentos internos e saia do campo da sintonia da obsessão. Agora, isso requer quanto tempo? O tempo que a gente achar que consegue transformar uma impaciência nossa em paciência pelo resto da vida. Não é? Quanto tempo é uma pergunta muito complicada. Quanto tempo é complicado. Então, os processos obsessivos são dolorosos. Mas eles, quando entram pelos caminhos da resolução, eles são efetivos. Né? Quantas pessoas que através da obsessão descobriram tantas outras coisas? Eu, quando um pouco mais jovem, e sentia aquela coisa ligada em mim o dia inteiro, e não conseguia me desligar. Era angústia, era vontade de morrer, vontade de matar, vontade de tudo que você possa imaginar. E não conseguia. Era trabalhador, fazia palestra, tudo do mesmo jeito. E ali a realidade espiritual se apresentando dentro de mim. Ou seja, existia campos de reciprocidade na minha emoção e na minha estrutura espiritual que era semelhante à dele. E aí demorou um bom tempo, né? E aí ele conseguiu realmente seguir. Outros vieram, outros continuam ainda. A gente vai caindo e se levantando, né? Mas aí a gente vai. Então, no caso daquele obsessor lá do Divaldo Franco, do Máscara de Ferro, você já ouviu? Já. Que foram, acho que 2 décadas e pouco. Mas não teve uma sintonia ali, porque o Divaldo estava numa vibração diferente. O que se deu aquilo? Justamente. Era a intenção do espírito que continuava. Ele não conseguia atingir o Divaldo diretamente. Mas ele criava a situação em torno do Divaldo para gerar constrangimento. Ou seja, o Divaldo se transformou. Não é isso? O problema é que o perseguidor continuava com a intenção dele. E ele não podia, nem o amigo espiritual, nem Joana poderia transformar a mente e a emoção do Máscara de Ferro, e nem ninguém podia fazer nada a não ser o próprio espírito. Aí quando é que ele se transforma? Quando a mãe dele é recebida na mansão do caminho. Aí consegue. Aí o Divaldo deixa de sentir a influenciação e a tentativa. Uma coisa é você sentir a tentativa do espírito querer lhe dominar. Outra coisa é você sentir ele dominando. E o Divaldo não, pelas conquistas evolutivas, já tinha saído da sintonia dele. Né? E aí, mas aí tinha momento que ele atingia parentes, pessoas conhecidas, pessoas amigas. E aí ele não conseguia. Né? Porque uma obsessão não necessariamente é sempre direcionada para a gente. Exatamente. Né? Ela pode ser direcionada para o entorno. Pode. E afetar os mais fragilizados no processo. Muita paz para todos.